Lembro-me como se fosse ontem, naquela noite sombria de 15 de março de 1984, quando Cruz das Almas, uma pequena cidade no estado da Bahia, estava mergulhada na penumbra da quaresma. A chuva caía incessantemente, anunciando um mal iminente. Eu era apenas um jovem morador, alheio às histórias macabras que rondavam a cidade. Naquela noite, os uivos distantes de cães ecoavam pelo ar úmido, como presságios sombrios. As velhas histórias de lobisomens e criaturas misteriosas que habitavam nossas matas eram sussurradas ao redor das fogueiras na cidade. Eu nunca acreditei nessas superstições, até que a lua cheia se ergueu no céu, lançando uma luz sinistra sobre as ruas molhadas. Eu caminhava pelas ruas vazias, com meu coração acelerado pelo som da chuva e os estranhos ruídos que ecoavam nas sombras. Foi quando ouvi um uivo arrepiante, mais próximo do que nunca. Virei e vi uma criatura saindo das sombras, coberta de pelo escuro e olhos amarelados brilhando. Meu corpo gelou enquanto a criatura avançava em minha direção, seus dentes afiados brilhando à luz da lua. Corri desesperadamente pelas ruas alagadas, o som da chuva abafando o eco de seus passos. Eu estava encurralado em um beco escuro quando ele avançou sobre mim. A dor foi insuportável quando suas garras dilaceraram minha pele. Gritei por socorro, mas a cidade estava envolta em silêncio. Minha visão começou a desvanecer e eu sabia que estava perdendo a batalha contra a criatura maldita. Na manhã seguinte, os moradores de Cruz das Almas encontraram apenas pegadas enlameadas e manchas de sangue nas ruas. Eu havia desaparecido na noite chuvosa, deixando apenas uma memória assustadora para assombrar a cidade. Desde então, Cruz das Almas nunca mais foi a mesma. Os moradores continuaram a ouvir uivos nas noites de lua cheia e a evitar as ruas escuras durante a quaresma. A lenda do lobisomem persistiu como um aviso sombrio da escuridão que espreita nas noites chuvosas daquela cidade. Eu estava desaparecido e agora amaldiçoado, e à medida que a notícia da minha misteriosa e horrível transformação se espalhava pela cidade, o medo se instalou como uma sombra permanente sobre Cruz das Almas. As noites de chuva e lua cheia tornaram-se um pesadelo para todos, pois o lobisomem emergia das trevas, sedento de sangue e vingança. Os moradores passaram a trancar-se em suas casas, mantendo todas as janelas fechadas e cruzes nas portas. Muitos se ajoelhavam em oração, implorando proteção divina contra a maldição que havia caído sobre a cidade. As ruas, antes cheias de vida, agora eram desertas e silenciosas, com apenas o eco dos uivos da criatura. Eu, por minha vez, estava preso em um pesadelo eterno. Quando a lua cheia se erguia, eu me transformava naquela abominação, incapaz de controlar meus próprios instintos. Era como se uma força maligna habitasse meu corpo, fazendo-me caçar aqueles que eu amava. À medida que os meses passavam, os desaparecimentos em Cruz das Almas se multiplicavam, os gritos noturnos ecoavam pelos becos e as manchas de sangue eram cada vez mais frequentes nas ruas. Até hoje, as pessoas evitam falar sobre aquela terrível época, mas o medo persiste e a lua cheia continua a iluminar as noites de Cruz das Almas com uma luz sinistra, lembrando a todos que o mal pode se esconder sob a pele de qualquer um. O terror em Cruz das Almas alcançou um nível insuportável. As pessoas viviam sob constante tensão, desconfiando umas das outras, pois qualquer um poderia ser o lobisomem naquelas noites macabras. As tentativas de caçar a criatura foram mal sucedidas, deixando a cidade em um estado de desespero crescente. E cada vez mais, relatos perturbadores surgiam. Testemunhas afirmavam ter visto olhos amarelados brilhando nas sombras, seguidos por uivos selvagens que rasgavam o silêncio noturno. Eu, por outro lado, estava mergulhado em um abismo de desespero. Toda vez que a lua cheia surgia, minha consciência desaparecia, cedendo lugar à besta dentro de mim. Eu vagava pelas ruas em busca de sangue, incapaz de resistir aos instintos assassinos que me dominavam. Cruz das Almas estava se tornando uma cidade fantasma, condenada a viver sob a sombra da besta que eu me tornara. O lobisomem era uma maldição que ninguém podia quebrar, e a escuridão reinava supremamente nas noites de chuva e lua cheia, quando a criatura sedenta de sangue emergia das trevas, insaciável e vingativa. O lobisomem de Cruz das Almas se tornou um pesadelo sem fim, uma figura lendária de terror que era temida em toda a Bahia.
A criatura havia desenvolvido uma astúcia sinistra, espreitando as sombras e escolhendo suas vítimas com precisão doentia. Os moradores remanescentes da cidade raramente se aventuravam além de suas casas após o pôr do sol. As paredes estavam adornadas com cruzes e símbolos de proteção, mas pouco alívio trazia em uma cidade condenada. À medida que o medo se espalhava, histórias terríveis de encontros com o lobisomem ganhavam vida. Um dos relatos mais arrepiantes falava de uma família que vivia nos arredores da cidade. Em uma noite chuvosa, eles ouviram arranhões nas janelas e uivos profundos, ecoando por todo o lado de fora. A porta havia sido arrombada e a família nunca mais foi vista. Outro relato descrevia um grupo de moradores que juraram para tentar eliminar a criatura. Eles se aventuraram nas profundezas da mata durante uma noite de lua cheia, mas apenas um deles retornou, totalmente enlouquecido. Ele murmurava sobre olhos amarelados e garras afiadas, antes de ser internado em um hospício, condenado a passar o resto de seus dias em agonia mental. À medida que o terror se intensificava em Cruz das Almas, eventos ainda mais macabros começaram a ocorrer. Os moradores relatavam sons estranhos vindos das galerias subterrâneas da cidade, como se algo sinistro estivesse se movendo sob as ruas. Muitos acreditavam que o lobisomem havia encontrado um covil secreto nas profundezas, onde se escondia durante o dia. Uma noite, um grupo de moradores decidiu explorar as galerias na esperança de encontrar e destruir a criatura de uma vez por todas. Com lanternas e armas, eles desceram as profundezas escuras e úmidas da cidade. Conforme avançavam pelos túneis apertados, a sensação de que estavam sendo observados se tornava insuportável. Passagens sinistras e sombras dançantes os cercavam, e o eco distante de uivos ecoava pelas paredes de concreto. Era como se estivessem adentrando o próprio ventre da besta. De repente, uma figura apareceu, com olhos amarelados que brilhavam na escuridão. Era o lobisomem, com sua forma grotesca e peluda, avançando sobre o grupo, rasgando roupas e pele com suas garras afiadas. Gritos ecoaram pelos túneis, enquanto a luta pela sobrevivência se desenrolava nas profundezas da cidade. Quando tudo ficou calmo, apenas alguns membros do grupo sobreviveram, gravemente feridos e traumatizados. O lobisomem havia escapado mais uma vez, deixando para trás um rastro de sangue e horror. A cidade estava mergulhada em desespero, pois ficou claro que a criatura não poderia ser vencida facilmente. Os sobreviventes daquela noite passaram a viver atormentados por pesadelos recorrentes, assombrados pelas garras do lobisomem e pelos olhos amarelados que os observavam nas sombras. A linha entre a realidade e o pesadelo começou a se desfazer para eles, e logo não podiam distinguir se estavam acordados ou em um terrível sonho. À medida que os dias passavam, os sobreviventes daquela terrível noite começaram a perceber que algo estava muito errado com eles. As feridas físicas que haviam sofrido não cicatrizavam como deveriam. Em vez disso, as lacerações pareciam se espalhar, formando marcas estranhas e sinistras em suas peles. Logo, eles perceberam que não eram os únicos afetados. Outros moradores da cidade começaram a exibir estranhas mudanças de comportamento durante as noites de lua cheia. Eles se tornaram selvagens, caçando nas sombras, deixando para trás um rastro de destruição e morte. Era como se a maldição do lobisomem tivesse se espalhado, infectando a cidade inteira. À medida que as noites de lua cheia se aproximavam, o medo se espalhava ainda mais rápido do que a maldição. Os sobreviventes da exploração nas profundezas da cidade se uniram em uma tentativa desesperada de encontrar uma cura para a maldição que os consumia. Eles consultaram os mais sábios da cidade em busca de respostas. Mas o tempo estava se esgotando. A cidade de Cruz das Almas estava à beira do colapso, com mortes e desaparecimentos se tornando cada vez mais frequentes. A linha entre a realidade e o pesadelo continuava a se desfazer, e os sobreviventes sabiam que, se não encontrassem uma solução em breve, eles também se tornariam parte da lenda aterrorizante do lobisomem de Cruz das Almas. E quando parecia que não havia esperança, um homem, conhecido apenas como Joaquim, chegou à cidade. Ele ouvira falar das terríveis lendas que assolavam Cruz das Almas e decidiu enfrentar a criatura que aterrorizava a cidade. Joaquim era um homem de poucas palavras, mas sua determinação era inabalável.
Ele passou semanas estudando as histórias locais, coletando informações sobre o lobisomem e suas aparições. Ele estava convencido de que uma bala de prata era a única maneira de acabar com a criatura e restaurar a paz à cidade. Na próxima noite de lua cheia, enquanto a cidade se escondia em suas casas, Joaquim se posicionou em um local estratégico, esperando o momento certo. Quando o lobisomem emergiu das sombras, pronto para mais uma noite de caos, ele não teve a menor chance. Com um tiro certeiro, a bala de prata atingiu com precisão e a criatura uivou em agonia antes de cair morta no chão. O terror que havia assombrado Cruz das Almas por tanto tempo, finalmente chegou ao fim. Os moradores, que tinham vivido com medo por tanto tempo, saíram de suas casas, incrédulos e aliviados. Joaquim havia cumprido sua missão, e com a criatura derrotada, a maldição que havia se espalhado pela cidade começou a enfraquecer. Os sobreviventes da exploração nos subterrâneos da cidade, que haviam sido afetados pela maldição, lentamente começaram a se recuperar. Cruz das Almas finalmente conheceu a paz novamente, e o caçador misterioso partiu, deixando para trás a gratidão e o alívio de uma cidade que havia sido resgatada do pesadelo que a consumira. As lendas do lobisomem se tornaram apenas memórias assustadoras de um passado sombrio.